bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão equivale. Eu sou Rafael Campos, esse é Matheus Braga, e hoje nós iremos trazer A Ilusão do Tempo, de um autor lá pro outro lado lá das Europas, né, que é muito difícil, Matheus sempre traz aí uns caras meio bizarros. É o Andri Snær Magnusson, A Ilusão do Tempo. É isso aí, Rafa. O autor ele é islandês, ganhou alguns prêmios já. A editora Morro Branco, de vez em quando a gente traz alguns livros dela aqui, tem a Octavia Butler, a gente já trouxe algumas vezes também, né? E a Morro Branco ela tenta publicar autores de outros países, né, fora desse eixo Estados Unidos, Inglaterra, mais clássico, né? Então é bacana assim pra você conhecer outra cultura, outro estilo de escrita, né? E são autores normalmente nomeados, premiados lá fora, né? Então fica aí uma menção, parabéns para a editora que busca esse trabalho aí que outras evitam fazer, né? É, o livro ele tem uma capa bem bonitinha, assim, com uma arte bem vários animais, várias espécies aqui. Não sei se dá pra ver que você coloca a cápsula lá, né? Sempre esqueço disso. E vem aqui com um marcadorzinho de página também. A editora Morro Branco também costuma fazer isso em todos os livros dela. Então é uma ediçãozinha relativamente simples, mas bem. Você vê que tem um esmero aqui da edição. Mas enfim, nada disso importa pra gente, Rafa. A gente está preocupado com as técnicas que o Andri Snær Magnusson utilizou na sua primeira página e se ela por si só convence a gente a querer continuar a história, né? A virar. Vamos ver se lá na Islândia o jeito de escrever é um pouco diferente do que a gente está acostumado. É, cara, agora que eu tô vendo aqui, tem um poeminha de entrada, talvez valha a pena depois a gente editar e colocar ali, mas acho que vale a pena ler. Beleza. A Ilusão do Tempo, Andri Snær Magnusson. E o tempo queima, suas antigas asas, se desprende dos laços que fora amaldiçoado a usar. Voa para fora do fogo, em direção às florestas azuis, e a cada nova primavera, as árvores explodem em folha. Não vou conseguir ler esse nome aqui. De Mjalvitarkistuni, por John Urvor. Sem mais fevereiros. Era pleno verão. O sol brilhava e os pássaros cantavam, mas ninguém parecia estar feliz. Uma situação, como diziam, se abatera sobre a sociedade e os pais de Vitória não falavam em mais nada. Eles mal tiravam os olhos de seus jornais e computadores. E os noticiários da televisão estavam lotados de economistas e políticos brigando uns com os outros. Vitória já estava oficialmente cansada de tudo aquilo e finalmente conseguiu dar um jeito de fazer seus pais se afastarem um pouco de suas telas e a acompanharem até o mercado para comprar sorvete e pipoca, para que todos pudessem relaxar juntos e assistir a algo mais leve. No caminho, encontraram um homem com um cartaz que dizia: "O fim do mundo está próximo." "Ele é um economista?" perguntou Vitória. "Não diga isso, menina. Os economistas usam ternos." Quando chegaram em casa, Vitória estourou o milho na panela, salgou e encheu a tigela com perfumadas pipocas e então correu para a sala de televisão. Para começar, eu acho interessante sempre começando mesmo pelo título, acho que é bem válido, né? No caso, o, me parece ser o título desse capítulo, ou pelo menos desse primeiro Sem mais momento, né? fevereiros. Sem mais fevereiros, porque considerando Islândia, fevereiro e tudo mais, me parece ser, né? No caso, até começa, né? Em pleno verão. E existe um livro, agora, acho que nem é literatura, existe um livro chamado Primavera Silenciosa. É um livro que fala sobre alguns problemas ambientais que causaram um impacto numa região que fez com que as plantas e os animais daquela região morressem, fazendo com que a primavera fosse silenciosa. No caso, não tinha som de pássaro, nem bichos, nem nada. Então começou a primavera, sem animal nenhum, chamando de primavera silenciosa. Então achei interessante
esse título porque me remeteu bastante a isso, Sem Mais Fevereiros, como se fosse essa ideia de que o verão dela, no caso, quando fala as férias de verão no hemisfério norte, parece que não vão ser mais os mesmos. Esses fevereiros não serão mais os mesmos, considerando aí férias e tudo mais. E então, eu não consegui necessariamente entender qual que é o gênero dessa história, mas querendo ou não, já dá pra ver que ela premedita alguma coisa nesse título. Ele já traz uma promessa de uma guerra, um apocalipse, um levante, uma doença, alguma catástrofe. Então achei bem interessante esse título por trazer essa proposta. E a primeira frase reforça isso. Era em pleno verão, o sol brilhava e os pássaros cantavam, mas ninguém parecia estar feliz. Então esse contraste já reforça essa premeditação, dizendo, estamos em pleno verão, onde em tese é momento de alegria, momento de felicidade, o verão traz o sol na Islândia, que tem pouco, deveria ser algo meio que uma festa, pelo menos quando eu tava na Irlanda, qualquer solzinho de 7 graus já era motivo pra praia. Então, é um contraste muito forte. Aqui no Brasil, beleza, sol não significa necessariamente praia, porque depende mais do estado, da região, mas Islândia, né? Então, eu achei bem legal essa primeira frase de que, apesar de não trazer um impacto muito grande, traz um pouco do tom da história, esse tom inocente da vitória, e premeditando o que o título já trouxe de começo. Então eu particularmente gostei bastante dessa primeira frase. Sim, eu também curti, Rafa. Igual você comentou, né? O sol, tem toda uma imagem já formada no nosso consciente, inconsciente, né? E eu entendo assim, igual você comentou, né? Para o povo islandês, ele provavelmente tem um impacto muito maior, um significado muito maior do que para gente, mas ainda assim dias ensolarados são sinônimos de alegria, de felicidade também no Brasil, né? A gente entende como isso, as férias, né? Piscina, praia, né? Então se entende o sol ainda como algo feliz. Então eu acho que não perdeu o impacto da primeira fase em si nesse sentido, né? De dar esse contraste. Eu estou falando de coisas boas, de pássaros cantando, de uma manhã feliz, né? Mas que não é bem assim, né? Que vai ter alguma coisa por aí, vindo por aí, provavelmente triste, né? Então, igual você comentou, ele já entra com um tom aqui, talvez, que seja da história, né? Se não for, talvez seja uma falha do autor, né? Em não manter esse tom, mas eu acho que ele já está entrando num tom meio, não sei se depressivo, mas algo não está muito bem, não está muito feliz que vai rolar por aí, né? E, e assim, como você comentou, né? Provavelmente o título Sem Mais Fevereiro está se referindo justamente a isso também, né? Apesar de eu não ter essa precisão de falar fevereiro lá é férias, ou às vezes fevereiro lá é onde tem o sol, né, de fato, né? É o famoso por isso. E na verdade, não sei nem se a história se passa na Islândia também, não sei nem se é uma fantasia ou não, né? É. Mas, enfim, é, isso já ficou bem claro aí que vai ser nesse sentido, né? E, E assim, Rafa, querendo ou não, depois continuando, né, a história aqui, você percebe um tom meio infantil também, né? Ele tá tratando aqui do ponto de vista de uma criança, né, que ainda está naquela fase de entender como é que o mundo funciona, os adultos, né? Perguntando ali, ele é um economista, né? Vendo ali na TV, um pouco irritada com os pais mexendo no celular, não dando atenção para ela, né? Querendo a pipoca e o chocolate. Então você vê que, pelo menos nesse início, né, pode ser que não se mantenha isso, mas você vê que, em princípio, dá a ideia de uma ambientação infanto-juvenil, né? Não sei se a ideia é continuar nesse sentido, mas para mim está bem mostrando aqui esse tom da história, mesclando esse desastre premeditado aí que a gente está imaginando, junto com uma pegada infantil aí. Sim, eu acho interessante porque eu já vi histórias que o, o tom é bem infanto-juvenil, mas você que é adulto consegue entender o que a criança está passando e é um absurdo. É uma história Uhum. extremamente pesada que fala sobre violência, fala sobre diversos assuntos que eu nem vou verbalizar, mas pega Sim. aí diversas atrocidades.
E a pessoa vai vivendo aquilo e a inocência daquilo faz com que a história diminua a faixa etária de indicação, mas quem entende o subtexto acha um absurdo, assim, no caso um absurdo do que o personagem está passando, não da história. A história é maravilhosa. Uhum. Então, eu acho que é possível se manter num tom, vamos chamar de infantil, mas eu vejo, pelo menos por enquanto, algo mais inocente. Realmente teria que ver como que a história vai desenrolar pra gente ver se realmente é isso. Mas considerando a capa, a gente a gente não faz isso, né? Mas considerando Uhum. um pouco a capa, que ele é um pouco meio lúdico, me lembra um pouco a Meio ideia fábula, né? de fábula, daquela revolução dos bichos. Então, me dá um pouco realmente a entender que pode ser algo infanto-juvenil, numa pegada tipo o próprio Labirinto do Fauno que a gente já trouxe, um pouco de Nárnia, que fala Coraline. sobre alguma Coraline, que fala um pouco sobre uma realidade meio não tão legal que tenta fugir. É muito comum, eu acho muito comum esse tipo de história que a gente chama de. Se for uma fantasia, no caso, existe um tipo de gênero de fantasia que a gente chama de fantasia de fuga, que a história começa com o personagem querendo sair do lugar comum, por algum problema familiar ou um problema histórico ou social. No caso, por exemplo, Peter Pan é uma fantasia de fuga onde eles tentam fugir de serem adultos, por isso eles vão para a Terra Nunca. Então, se realmente essa história for uma fantasia, ela traz essa premissa de fantasia de fuga, que eu particularmente não me agrada muito, porque ele cria uma motivação um pouco forçada, mas considerando o começo do segundo parágrafo, que diz, né, a placa, o fim do mundo está próximo, isso já me atrai de volta, porque não é que histórias, por exemplo, fugir da própria realidade, como briga familiar ou um coração partido, isso é que não me agrada. Mas no caso, o fim do mundo está próximo, reforçando essa dúvida do que pode ser esse possível cataclisma que os economistas estão e políticos estão brigando a todo momento, parece muito ser algo pandêmico ou, no caso, global, né? Então, me traz essa premissa um pouco mais instigante de o que vai acontecer numa escala um pouco maior. Então, Uhum. assim, esse primeiro parágrafo, achei interessante a primeira frase como forma de promessa. A continuação desse parágrafo, que ele é grande, ele reforça a primeira frase, mas eu senti que, para mim, perdeu um pouco por causa desse tom um pouco mais Infantil. inocente, infantil. Porém, se na continuação da história o autor quebrar nossas pernas fazendo essa reviravolta, onde essa inocência vai ser contrastada com, sei lá, uma terceira guerra mundial, aí parabéns. Porque é muito forte quando a gente faz de ou contraste ou a descrição por acumulação. Que no caso, por enquanto, está sendo meio que acumulativo. Primeiro a gente viu algumas coisas, a criança ficou incomodada, saiu pra rua, viu um mendigo ou alguém dizendo que o fim tá próximo, e não sei o que, mas já volta pra casa pra comer pipoca. Então foi aquele vai, não vai, que meio que tipo. Então assim, se ele tentou brincar um pouco com esse. Que a gente chama de curva aristotélica, né? Que é a curva perfeita, mas por estar muito próximo, eu senti um balanço um pouco too much, onde ele começa a prometer e volta antes a gente não chegou nem a lamber o pirulito. Foi lamber o pirulito, já voltou. Então eu acho que Não tá muito harmônico, talvez, né, nesse sentido. Uma coisa que me fez bastante diferença, quer dizer, ele fez referência, provavelmente, né? Que tá bem na cara aqui para quem leu Watchmen ou assistiu o filme. O Rorschach, que é um personagem do Watchmen, ele tem uma cena logo no comecinho, né? Na verdade, é meio que um spoiler isso, mas como diz o Rafa, você já tem mais de 10 anos na spoiler, então
Ele tá com um cartaz andando na rua, e o cartaz tá escrito "O fim do mundo está próximo". Então, de cara aqui, né, na primeira página, o autor já faz uma referência que é o Alan Moore, que é o autor de. O Alan Moore é muito famoso por fazer críticas políticas, à sociedade de um modo geral, né, ao capitalismo em si. E então eu acho que talvez isso aqui seja já uma do que a gente chama uma migalha que o autor colocou para ele falar do tom que pode ir a história também, sabe? De vou fazer crítica, vou falar sobre isso. E para quem pegou a referência tá aqui, quem não pegou, né, provavelmente vai ser mostrado na frente. Não sei, né? Tô imaginando aqui, mas acho que faria sentido não faria sentido colocar isso aqui se não for flertar com as ideias de Alan Moore. Eu acho que vai um pouco daquela que ah, não vou chamar de profecia, porque eu acho meio forte, mas é aquele sentimento de. é, eu acho que depende muito de como foi abordado. Porque, por exemplo, se você for pegar a proposta de Winter is Coming, em algum momento o fim tá próximo, tá chegando, eles vão vir, uma hora o inverno vai chegar. Aquela. Vou chamar de premedição, vai. Mas aquela profecia de que em algum momento a coisa, tipo, a galera que gosta de jogo conhece o termo Doom Clock, que é aquele timerzinho pra merda acontecer. Acho que tem até o. O Na próprio vida real Batman, né? existe isso, né? O termo Doom Clock. Sim. Então, eu acho que realmente essa frase, no caso, o fim da próxima, é uma promessa tão absurda, uma promessa tão absurda, que eu nem chamaria de foreshadowing ou migalha. Eu chamaria de uma promessa estancada na tua cara, entendeu? Tipo assim, o Uhum. cara enfiou uma estaca no teu peito falando, ó, é importante porque o negócio tá no meio da página, em caixa alta, sozinho. Então, assim, mais levantar a lanterna do que isso aí é só se ele, tipo, colocasse lá em negrito, sublinhado e escrito uma roda de rodapé. Esse trecho é importante. Então, porra. E além disso, né, Rafa, ele tem aqui também, né, nessa primeira página, a questão da caracterização um pouco dos personagens, né? Na verdade, mais a menina, né, apesar de ter também ali a questão né, bem clássica do pai, dos pais que não dão atenção para os filhos, o filho que se sente, né, meio que abandonado, vamos dizer assim, né? Nem sei se se sentem de fato totalmente nesse caso aqui, né? Mas já dá para ver aqui uma relaçãozinha entre pai e filhos, né? Ainda que sutil, né? Mas você já percebe aqui um início de caracterização, que são coisas que a gente julga importante para ter numa primeira página, né, Rafa? Tom da história, que está passando aqui, querendo ou não, dando uma deslizada para lá e para cá, que a gente está na dúvida, né? O que que é, o que que não é, mas assim, está prometendo aqui alguma coisa, né? Ambientação, de certa forma, né? Vou falar provavelmente sobre algum desastre, caracterizei personagens, né? Então acho que assim, tem bastantes elementos que a gente julga interessante ter numa primeira página, apesar de ter seus problemas, vamos dizer assim, né? Sim, e até você falando sobre caracterização de personagem, você trouxe um ponto que eu revendo esse último parágrafo, isso me deu conta, que assim, em nenhum momento se caracterizou os pais ao ponto nem de identificá-los. Uhum, Trazendo assim, é muito comum a gente ver em histórias de fantasia a ausência de pais, né, dos pais, principalmente a ausência de mãe. Porque na fantasia, como mãe é um instinto muito protetor, não vou dizer que não permita, mas o se arriscar, sair do lugar comum, normalmente a mãe não permitiria. Então, se a gente pegar diversas histórias aí de fantasia, se tivesse uma mãe ali, não teria história porque a mãe não deixaria que o negócio acontecesse. Tanto que o Voldemort mata a mãe e o pai do Harry Potter para que o Harry Potter tenha a aventura dele. Então, achei interessante aqui porque e os pais de Vitória, seus pais, e no diálogo fala: "Ele é economista?" perguntou Vitória. Não diga isso, menina. Os economistas usam terno.
Não dá pra saber quem disse foi o pai, que foi a mãe, quem é o pai, quem é a mãe, ao ponto de, tipo assim, eu estou dizendo pra vocês que essas figuras paternas não são importantes ao ponto de eu nem caracterizá-los, ao ponto de nomeá-los. Justo. Então, eu achei bem legal isso, quando você comentou, me veio esse estalo, porque a falta da caracterização dos pais, no caso, perde um pouco a nossa aproximação com eles, mas eu acho que esse é o objetivo, a gente se Uhum. aproximar mais da menina, Sim, afastando dos pais. com certeza. E uma coisa que você tinha comentado até antes da gente começar, né, Rafa, que a gente estava falando aqui, é a questão do nome da personagem em si, né? A gente ficou na dúvida aqui se esse nome é o original, do texto original, né? Porque Vitória é um nome tão aportuguesado, né? Tão brasileiro, né? Ou se foi uma tradução, né, da editora, né? E aí entra uma coisa que eu já discuti outras vezes, por exemplo, lá no. Como é que chama aquele do New Game lá? O Dos deuses americanos? Deus Americanos, né? Que o personagem chama Shadow Moon, né? E Uhum. aí eu falo, e a editora optou por usar Shadow Moon como nome dele mesmo, né? E aí eu fico pensando assim, pô, se é um nome em inglês, né? Apesar de só estranhar um nome em inglês, será que o autor não queria que a pessoa se identificasse com aquele nome e aí não deveria ser traduzido, né? Então, assim, não sei se às vezes o nome do personagem aqui não era Vitória em islandês, que eu sei lá como é, né? Vitória no sentido de vencer mesmo, né? Uhum. E aí a editora traduziu, né? Que eu acho que faz mais sentido, se é uma intenção do autor ou não. Eu não sei dizer, né? E não, por que a gente suspeitou isso, né? Porque os nomes islandeses são nomes bem diferentes, né? O próprio autor chama André, né? No começo do livro aqui tem uma dedicatória a uma série de nomes difíceis de se pronunciar também, então a gente se assustou quando viu o nome de um personagem chamado Vitória, né? Mas enfim, é isso, né? Sim, é realmente, porque apesar de muitas vezes a gente passar batido, mas nomes icônicos às vezes não estão com seus significados em si, porque, por exemplo, Frodo não significa nada, Legolas não significa nada, Harry, Potter, no caso, o Potter sim, por causa vem de pottery e tem um pouco do background dele, mas de uma forma geral é nome, né? Mas tem muitos nomes e apelidos que são fortes. Se a gente for pegar, por exemplo, Game of Thrones, os apelidos que os personagens têm, na própria história da Robin Hood, que apesar de não ser muito fã, tem muitos apelidos, os irmãos, Não, os os nomes são príncipes, totalmente traduzidos lá, né? né? E assim, e as traduções doem o ouvido. Dói o ouvido. Né? No caso, eu tava lendo, tinha horas que eu falava, velho, pelo amor de Deus, eu vou ler essa porcaria em inglês. Porque, claro, a ideia é complicado, porque o autor ele escreve pensando na língua mãe. Obviamente, tem sim escritores que pensam, não, a língua mais falada, no caso, literalmente é o inglês, então já vou escrever pensando na língua inglesa. Mas os autores escrevem pensando na sua língua mãe. Então, no caso, se eu, Matheus, ou algum de vocês quiser escrever um livro, a gente vai fazer referências a nomes ou palavras que representem a língua portuguesa. Aí, na hora que vai traduzir, fica um negócio meio bizarro. Então, Aí fica. Tem algumas opções, né, Rafa? Uma seria traduzir de fato, que é o que você tá falando, que às vezes pode soar ruim, né? Ou não. Os do Game of Thrones que você citou, eu acho legal quando traduz o nome do local, assim, que ele mistura uma palavra com outra. Ele faz isso em inglês e a tradução manteve também em português. Em alguns casos, eu acho bacana. Agora, aqueles que talvez ficasse ruim sonoramente, às vezes mantém e coloca a palavra de rodapé, né? Não sou tão fã também, mas colocar essa palavra significa isso, isso e isso ali, né? Talvez o autor tenha a intenção de usar ela assim, mas a gente optou por não traduzir por conta da sonoridade, né? Sei lá. é complicado. É complicado porque, por exemplo, se eu pegar John Abercrombie, que a escrita dele é uma métrica absurda, traduzir para português você vai perder a métrica. Não, não tem como. Assim, é impossível, porque a métrica no inglês é diferente da métrica em português. Ah, você quer fazer um soneto? Ok. O soneto tem lá os seus sextetos, os seus quintetos, então
a estrutura tem que se manter silabial. Show. Mas um texto escrito narrativo, fazer uma métrica sonora ao ponto de, assim, caso aconteça, olha, esse aí é o melhor tradutor da face da Terra. Então é algo que beira o impossível, é quase log. Beira o impossível. E pegando um pouquinho que a gente até tem um poeminha no começo e a gente não abordou muito nele, porque apesar de ser um poeminha interessante, como a gente não sabe necessariamente se esse livro ele é islandês, no caso escrito em islandês, foi traduzido em português, ou se no caso é um texto escrito em inglês, traduzido em português, ou se é uma dupla tradução, foi traduzido para o inglês e a pessoa traduziu para o português. Por isso que a gente não abordou muito nesse ponto. Quando a história é em inglês e português, é uma tradução única, então é um pouco mais fácil de brincar. Porque eu não identifiquei rimas, não identifiquei estrutura narrativa, eu não identifiquei nada no quesito assim, da estrutura do poema. A única coisa que eu consegui identificar, que eu tive que jogar no Google, que esse nome que é Madhya Ali Vitar Kar Tatsuni, de não sei o que lá, é Branca de Neve em islandês. Que esse trecho aí é um trecho da história da Branca de Neve, original e tudo mais. Outro flerte com fábula, né, também, que a Que gente ficou flerta ali, com a fábula, exato. alusão na capa, né? Por isso que a gente considerou a nossa análise no começo que poderia ser sim uma fantasia, talvez, que não abordasse algo tão pesado, como por exemplo acontece no Labirinto do Fauno, como a gente conversou no último episódio. Mas sim, existe uma fuga por algum motivo, algum momento, né? Mas eu acredito que seja mais, talvez, esse poeminha seja simplesmente um trecho retirado, não É, seja necessariamente um poema, sim. e cita sobre o tempo também, né, Rafa? O começo aí fala sobre o tempo, que é o título do livro, a ilusão do tempo, né? Então, acho que tem aí uma brincadeira aí com o próprio título da história em si, né? Sim. Bem, Matheus, e aí? Viraria ou não viraria a Dito ilusão do final. tempo? Rafa, eu tenho um pouco de pé atrás com. Não é pé atrás, é assim, não é muito que eu procuro ler história com pegada infanto-juvenil. Apesar de que desastres de um modo geral eu acho interessante. Então, assim, me gerou um misto aqui de sensações, e eu vi boas técnicas aplicadas aqui na primeira página. Eu gostei da primeira frase, gostei do título, apesar de ter ali um parágrafo um pouco extensivo ali, mas é uma questão do infanto juvenil mesmo, né? Focado ali no ponto de vista da criança. Mas eu acho que de 50-50, quando eu fico em cima do muro, eu acabo virando para valorizar as obras aí. No caso, eu concordo com você sobre o quesito das técnicas. Acho que é válido, principalmente as promessas do título e da lanterna gigantescamente exposta que foi feita no parágrafo. Porém, eu não tenho tanto problema com infanto juvenil, mas eu não sou fã de fantasia de fuga. Eu acho uma premissa, desculpa, mas preguiçosa. Ao ponto de, quero fugir da minha realidade e vou entrar no mundo fantástico. Eu acho tão preguiçoso quanto fantasia de portal. Que, você cair e um portal, e tão preguiçoso também quanto era um sonho. Então eu acho isso um pouco, assim, claro que eu já vi histórias de fantasia de portal boas, de fuga boa, de sonhos bons, né? No caso, a Ilha do Medo do DiCaprio pode ser considerado meio que uma história, uma fantasia de sonho, né? Mas, E a gente está supondo também, né, Rafa? Não temos conclusão nenhuma exato. do que vai ser, né? Só pela primeira página mesmo. Sim, é que, né, no caso a gente viu uma sinopse que dizia que é uma fantasia, ficção e sei lá o que, tudo junto. Eu falei, uma fantasia ficcional e. Então, distopia? Não. Acho que a pessoa estava um pouco exaltada quando escreveu. Mas, de qualquer forma, eu não viraria, porque realmente essa pegada infanto-juvenil não me pega bastante. Eu vou tomar, talvez ganhe alguns haters, mas
Eu sofri pra ler Harry Potter, tipo, sofri mesmo, eu queria ver onde ia, consegui ler tudo, mas vou dizer, não tem aquele sentimento nostálgico, ah, Harry Potter cresceu comigo. Não. A minha infância e juventude foi Dragon Ball, então quem cresceu comigo foi o Goku, não foi o Harry. Então, não tem esse apego emocional. Então, no caso aqui, não me pegou muito essa ideia. Gostei da premissa, mas não viraria. No caso, eu vou esperar o Matheus virar. Aí, quando ele estiver na metade, ele diz pra mim Vale a se, pena. se vale a pena. Apesar de que é aquilo que a gente sempre fala, né? No caso, aqui, quando a gente coloca o viraria ou não viraria, primeiro, é a nossa opinião totalmente pessoal. A gente tira totalmente da bunda uma coisa, porque é só o nosso estilo. Mas não impede, obviamente, tipo assim, viraria vocês, no caso. Puxa, gostou? Vira, lê, fala que é maravilhoso e diz pra gente. Virem porque é maravilhoso. Então, se ganhou prêmios, né, é maravilhoso. Mas no caso, eu não viraria. Então, pessoal, deixa aqui nos comentários se você viraria ou não viraria. Aproveita e já deixa o like, já se inscreve no canal, porque a gente traz vídeos aí 2 vezes por semana, trazendo diversas histórias diferentes, trazendo técnicas, observações e também, obviamente, deixando sempre na descrição do episódio o linkzinho para você mandar pra gente a sua primeira página, com, no caso, uma foto, ou link, ou alguma coisa, pra gente também dar a nossa opinião sobre algumas coisas que a gente estiver achando. Beleza? Então, bora ler!